Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Estamos aqui mais uma vez juntos nesse canal maravilhoso que leva conhecimento para as pessoas, armas para vocês mudarem a vida de vocês, seja na saúde, seja no equilíbrio mente-corpo, seja em projetos de vida, ou seja, é um canal voltado para você sair do lugar que você está e ir para um lugar melhor. Se você já está num lugar muito bom, ele vai te ajudar a melhorar um pouco mais, isso eu não tenho dúvida. Por isso, se você curte os vídeos, me prestigie, dê um clique, assine, ative o sininho, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Eu agradeço você de coração. Então vamos lá. Intolerância à histamina. Uhul! Vídeo super esperado, né? Como eu enrolei para fazer esse vídeo. Por que eu enrolei para fazer esse vídeo? Porque a intolerância à histamina ela está relacionada com os problemas da desbiose. Então eu acho muito mais importante passar para vocês medidas comportamentais, pensamentos e sentimentos que vão ajudar a resolver o problema na raiz. O que é isso que você está falando, doutor Vinícius? É isso mesmo, ó. Os problemas, intolerância à histamina, desbiose de estômago, H. pylori, hipotiroidismo, sintomas de menopausa, falta de testosterona, obesidade, diabetes, tudo isso daí é doença. Por trás da doença tem a raiz do problema. Tem várias interpretações da doença, você pode fazer a interpretação que você quiser. Fato é, a única interpretação saudável em relação à doença é que ela traz uma mensagem para você de algo que precisa ser equilibrado. E a intolerância à histamina não deixa de ser uma doença. Ela é uma doença funcional. Por quê? Porque o meu intestino, para quem não sabe, eu vou começar assim do básico, ok? Então, a histamina, ela é um neurotransmissor. Ela é importante para o meu organismo. Ela regula uma série de funções. Ela é fundamental para a sobrevivência, para o sistema imunológico, para o cérebro. O problema é quando ela está em falta ou em excesso, igual tudo na vida. Então, tudo que é mais que o suficiente ou menos que o suficiente vai dar problema. O saudável sempre é o suficiente. Sempre, sempre, sempre. Então, repete comigo. O saudável é o suficiente. Então, se eu beber mais que o suficiente de água, vai dar problema. Se eu fizer mais que o suficiente de exercício, vai dar problema. E se eu fizer também menos que o suficiente, então essa é a dinâmica das doenças. Nunca é o suficiente. Ou eu estou fazendo mais ou eu estou fazendo menos que o suficiente. E o foco sempre é a doença. Quer ver? Obesidade. Então, qual é a dinâmica de obesidade? Ou eu estou comendo mais que o suficiente porque eu estou estressado, ou eu estou comendo menos que o suficiente porque eu quero emagrecer. Entenderam? Pegaram aí o segredo da coisa? Então, com a histamina é a mesma coisa, ok? Então, vamos falar sobre a histamina, tá? Qual é a principal função da histamina? Regular o ritmo circadiano, imunomodulação, diferenciação celular. O que é diferenciação celular? Transformar as células jovens e imaturas em células formadas. Então as minhas células começam com uma célula tronco, totipotente, que ela pode se transformar em várias células. E aí ela vai se diferenciando. Essa diferenciação celular, a histamina participa disso. Então a gente acha que a histamina é horrível. Tá? A histamina estimula a secreção de mucosa, melhora a imunidade, equilibra a temperatura do corpo. Tudo isso é função da histamina. Tá? A histamina ela é metabolizada por uma enzima. Ela tem dois tipos de metabolismo. Um extracelular a nível intestinal, que é produzido por uma enzima chamada diaminooxidase. E uma outra enzima, que é a N-metiltransferase, que existe dentro das células. Então, eu posso ter um problema na DAO, que é a diaminooxidase. Lembra desse nome, DAO? Porque você pode comprar a DAO, você pode tomar a DAO. No máximo 3 vezes ao dia, 4,2 miligramas. Uma boa marca é a Naturdal.
tá? Já a enzima intracelular a gente não consegue resolver. Então, qual é a grande marca da intolerância à histamina? Primeiro, ela não é uma alergia, mas ela parece muito com uma alergia. A pista é, se eu tenho IgE normal, se eu tenho teste de alergia alimentar de IgG normal e tem um aumento da histamina nas fezes feito pelo Copromax, certeza que eu tenho intolerância à histamina. Mas eu vou sempre associar com os sintomas. Então, ela não é um tipo de alergia, tá? Ela é um desequilíbrio entre o acúmulo, por exemplo, se eu estou comendo muita, e a minha capacidade de destruir a histamina. Então, por exemplo, se eu como muito peixe, um peixe que já está velho, e aí eu como muito tomate, muito abacate, muito morango, tudo de uma vez só, eu faço uma salada de fruta com frutas riquíssimas em histamina. E como um peixe velho, o que vai acontecer? Eu vou ter uma série de sintomas, mas o sintoma mais característico é a palpitação e presença de arritmia cardíaca. Todas as vezes que um paciente fala para mim assim, doutor Vinícius, meu coração fica batendo acelerado, eu começo a pensar em intolerância à histamina, tá? Então, eu sempre faço, quando tem sintomas, múltiplos sintomas, principalmente TPM e palpitação. Por que TPM? Porque quando eu tenho um aumento da relação estrógeno-progesterona, que é o que acontece na TPM, tá? No período pré-menstrual e um pouquinho depois ali, tá? Menstruou um pouquinho depois, essa relação, quando ela fica alterada, eu tenho um aumento dos sintomas. Por quê? Porque eu tenho uma diminuição de secreção de DAO. Entendeu? Que é a enzima no meu intestino responsável por destruir a histamina, tá? A histamina, ela vem no aminoácido, chama histidina. A histidina vai virar histamina. E aí o meu organismo, de acordo com a capacidade do meu intestino de secretar a DAO, que ela é secretada desde o estômago, eu vou ter uma intolerância ou não de histamina. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é mais ou menos assim, ó. Tem o quanto eu estou ingerindo de histidina e de histamina. A histidina é um aminoácido. A histamina, à medida que o alimento vai ficando cada vez mais estragado, mais podre, mais tempo fora de geladeira, por isso que essas carnes multiprocessadas são riquíssimas em histamina. Então você pega esses presuntos, esses condimentados, queijo, principalmente queijo meia cura, cerveja, quanto mais a cerveja artesanal, mais histamina tem. Então todos esses alimentos que são fermentados, que estão apodrecendo, eles têm uma quantidade enorme de histamina. Depois tem uma lista, essa lista vocês digitam na internet, alimentos ricos em histamina, porque eu não vou falar todos eles. Mas eu vou falar o hallmark. O hallmark é você ir num lugar, tá? Chama intoxicação escoproide. Você chega lá no lugar, na beira da praia, com uma fome danada e pede lá uma anchova. Só que essa anchova é uma anchova que está já desde ontem no tempero, estava temperada ontem, não foi consumida, e aí ela ficou no tempero, não estragou, mas acumulou uma quantidade enorme de histamina. É o peixe velho, vamos falar a verdade, peixe velho. Você come, você passa um mal danado. Taquicardia, hipotensão, espirrando, tossindo. Parece que vem sintoma de tudo quanto é lado. Isso é intoxicação por histamina. Quantas pessoas a gente fala assim, fui lá na praia, comi um peixe, fiquei mal à beça, tive uma alergia. Não é alergia. Tá? Então, quais são os sintomas? Coriza, dor de cabeça, espirro. Quer ver um macete? Você toma uma taça de vinho tinto, eu tenho intolerância à histamina. Quando eu tomo vinho tinto, eu dou uma tossidinha só. Uma tossida, sempre. Sempre. Isso o meu corpo não gosta muito de histamina. Provavelmente eu tenho uma deficiência de DAO. Então a DAO, ela pode ser uma DAO muito boa, pode ser uma DAO meia boca, ou pode ser uma DAO muito ruim. A meia boca é aquele paciente que tem DAO, mas ele só não pode abusar muito. Ele consegue consumir, mas ele vai consumir pouco alimento. Zumbido no ouvido,
reações cutâneas, dores musculares, oscilação de pressão arterial, principalmente hipotensão com taquicardia, distúrbios gastrointestinais, mesmo sintoma de disbiose, apneia obstrutiva do sono, diarreia imediatamente após o consumo. Tomou um copo de cerveja e teve diarreia, provavelmente intolerância à histamina, não é intolerância ao glúten. E fibromialgia, e TPM. Tem profissionais que tratam TPM só tirando os alimentos ricos em histamina no período da histamina. No período da histamina. Então, é mais ou menos assim, ó. Faz parte do espectro das disbioses, das, entre aspas, alergias alimentares. Por quê? Porque não é uma alergia. Ela não tem nada a ver com o sistema imunológico, não é mediada por imunoglobulina nem por célula. É simplesmente um excesso de uma substância que seu corpo não consegue excretar, tá? Então, assim, ó, tem os alimentos ricos em histidina, aí vai vir uma enzima chamada histidina descarboxilase, vai transformar em histamina. A histamina vai ser transformada pela DAO e degradada, ou pela HNMT intracelular, que é a H-histamina metiltracerase. Então, esses nomes, tá? Dá até um nó na minha cabeça às vezes, porque a gente está fazendo isso aqui ao vivo também, né? Sem pausa, sem edição. Então, dá até um nó, tá? Então, assim, ela é a histamina, ela é estimulada pela predominância estrogênica. Quando eu tenho aumento de estrógeno, que é uma relação progesterona, então é como se fosse assim, ó, tem uma relação progesterona, estrógeno reduzido. Então, bom eu ter de 100 a 200 moléculas de progesterona para uma molécula de estradiol. Progesterona e estradiol são os hormônios femininos. Na predominância estrogênica, eu tenho dor de cabeça, tenho labilidade emocional, tenho cisto na mamas, tenho um monte de problemas relacionados com o peso, vontade de comer doce e principalmente o grande hallmark é a endometriose ou adenomiose. Então, tem mulheres que não têm endometriose, mas vão ter dor de cabeça, vão ter enxaqueca, vão ter TPM, vão ter isso. Então, assim, essa predominância estrogênica, ela é fundamental para aumentar a histidina descarboxilase, transformando mais a histidina em histamina. E também reduzindo a DAO. Então são dois fatores, tá? Sabe o que agrava? Sabe o que agrava a histidina descarboxilase? Inibidor da bomba de prótons. Você está tomando lá um omeprazol para gastrite, mas por um lado você está aumentando a produção de histamina. Então você vê como é que tudo está interligado, tá? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço, doutor, para reverter isso? Como é que eu faço para saber isso? Ó, pista também, tá? Então, taquicardia, sudorese, dor de cabeça, espirro quando toma vinho. Quando você toma amoxicilina com clavulanato, se sente muito mal. A amoxicilina com clavulanato, ela inibe 90% da DAO, que é a diamina-oxidase, a enzima que degrada a histamina no seu intestino. Eu já falei, tá? A amoxicilina com clavulanato, que é um antibiótico super comum. Você toma N-acetilcisteína, se sente mal. Anticoncepcional, lactose, glúten, metformina, probiótico, glutamina e frutas cítricas. Quando você tem mal-estar com isso que eu falei, é outra pista. Então vocês vejam que eu já estou passando para vocês um monte de pistas. Mas como é que eu vou fazer o diagnóstico desse negócio? Então, assim, o diagnóstico ele é muito controverso, os testes terapêuticos. Eu, particularmente, gosto muito do coprológico funcional, mas não é qualquer coprológico. Existem coprológicos e coprológicos. Como assim, doutor? Então, assim, um coprológico do plano de saúde, o plano vai pagar R$100 no exame coprológico. Não vai dosar histamina nas fezes. Não tem como, entendeu? Não vai fazer isso. Por quê? Porque esse é um exame muito mais caro. Então, eu gosto muito do Copromax, é o exame que eu peço aqui, mas tem outros. Eu não vou ficar fazendo propaganda de laboratório.
Eu gosto muito dos laboratórios que eu conheço, por exemplo, o Lemos, que é um laboratório que tem em Juiz de Fora. Eu estudei em Juiz de Fora com 15 anos, eu vi esse laboratório pequenininho numa rua. Hoje é um laboratório que está presente em congressos internacionais, levando a tecnologia dos hormônios salivares. Eles trouxeram um exame de IgG da Alemanha, que é muito bom, que não dá alergia a um monte de coisas. E eu peço esse Copromax. Por quê? Porque além do Lemos ser um laboratório, ele também é como se fosse uma escola. Ele faz cursos, todos cursos pagos, tá? Você precisa pagar para fazer. E eles ensinam você a interpretar um coprológico. Então, assim, eu vejo ali valor naquele laboratório. Porque além deles terem um compromisso com a qualidade, eles têm um compromisso com o ensino. Então, sim, propaganda de graça, tá? Então é o Copromax. Então eu vou ter ali no Copromax uma série de alterações nas fezes e eu vou ter aumento da histamina nas fezes. Tem médicos que pedem no sangue, que pedem em um monte de locais. Por quê? Porque ainda é controverso esse diagnóstico. O problema é o seguinte: se você tem a histamina normal no sangue e tem um problema na degradação intracelular, você vai ter os sintomas do mesmo jeito. E aí você vai ter um falso negativo. O exame deu que você não tem, mas você tem. Como é que a gente vai fazer o tratamento, né? Então, o tratamento, ele é multifatorial, tá? Lembrando que é muito bom fazer o diagnóstico. Eu faço o exame Copromax e vejo a histamina nas fezes. Esse é o jeito que eu faço. Existem várias maneiras de dosar, atividade da DAO, dosar histamina. Dosar histamina no sangue tem muito valor para metilação. A histamina, os níveis de histamina estão relacionados com os níveis de metilação também. Tem alguns trabalhos mostrando que a histamina pode ser um bom marcador de metilação, até melhor do que a homocisteína. Para quem não sabe o que é tá assiste o vídeo de homocisteína. Vai procurar saber, mas a homocisteína é um produto do metabolismo tóxico que está relacionado com a metilação, principalmente com os níveis de vitamina B9, B6 e B12. Então vamos lá para o tratamento. Então assim, a gente pode fazer um tratamento sem fazer o diagnóstico, que é como seria um teste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir os alimentos ricos em histaminas e ver o que acontece. Tá? Isso é muito eficiente no período de TPM. Então eu falo assim, ó, você está com TPM, no período da TPM você vai evitar esses alimentos. Depois eu vou ver aqui com o Ivan se a gente pode botar um PDF com os alimentos ricos em histamina. Dá, Ivan, para fazer isso? Botar um PDF com link para eles? Tem salvo aqui no meu computador, já passo isso para vocês. Uma lista, tá? Que é até de um grupo de pessoas que tem intolerância à histamina que publicou isso, que é muito bacana, que eu uso. Que tem, assim, 3 grupos de alimentos, os ricos em histamina, os mais ou menos e os pobres em histamina, tá? Então vai ficar aí como anexo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses alimentos e vou ver o que acontece. Então eu estou fazendo um teste terapêutico que, se melhorar, provavelmente tem problema com a histamina. Lembrando que a intolerância à histamina ela tem muita relação com essa enzima chamada DAO. Então, a DAO ela é produzida na borda em escova dos enterócitos. Então, todas as células do meu intestino, que tem aquela borda escova, que são aquelas vilosidades intestinais com aqueles cabelinhos ali, por isso que chama borda em escova, que é para absorver o alimento, todas essas células secretam a DAO. Então, se eu tenho desbiose com uma mucosa inflamada, eu vou ter diminuição da DAO funcional. É como se fosse assim, ó, eu tenho um braço que pega 15 quilos no bíceps. E aí ele está machucado, ele não vai conseguir fazer essa força. Ele vai pegar bem menos. É assim que funciona. Então eu vou ter uma intolerância à histamina funcional. Melhorou a desbiose, melhora a intolerância à histamina. Então não tem como. E a intolerância à histamina também é causa de desbiose. Então é relação causa-efeito. Eu preciso tratar as duas. Se eu diminuo os alimentos ricos em histamina, mas continuo comendo alimento lixo, comendo um monte de porcaria, alimento industrializado, em vez de eu descascar os alimentos, eu estou desembalando os alimentos. Não vai dar certo, tá?
Um tratamento interessante é a reposição de pequenas doses de progesterona. A progesterona, ela potencializa o efeito da DAO, neutraliza um pouco dos efeitos da histamina a nível cerebral. Os pacientes que têm problema com a HNMT, que é a enzima intracelular que digere a histamina, eles têm muitos sintomas neurológicos. Então, a intolerância à histamina também é assim, ó. Sabe quando você come um alimento, e esse alimento te desce mal, e dá vontade, você está com vontade de matar alguém? Você fica super irritado? Vai ver se você não tem intolerância à histamina, tá? Faz o teste. Uma outra maneira é lançar mão dos antihistamínicos, mas não vejo isso como vantagem, tá? Mas pode usar, às vezes eu uso. Eu passo um antihistamínico ali por um tempo, 12 dias. O problema é que quando para o medicamento vai dar um rebote. Então, sei não se vale a pena, tá? Mas fica aí a dica. E a outra maneira é eu repor a DAO. Lembrando que DAO não pode ser tomada por gestantes. Então, eu tenho aí na internet vendendo DAO. Nunca começar com uma dose 3 vezes ao dia. A dose máxima é um comprimido de 4,5 miligramas, 4,2 miligramas, desculpa, que é padronizado. Tem alguns que não tem esse númerozinho, mas é padronizado. Então, eu vou tomar isso quando eu comer alimentos que tenham excesso de histamina. Então, eu estou tomando uma enzima que digere a histamina, tá? Que é a diaminooxidase, tá? Uma outra coisa, uma outra pista também é quando eu como muita carne, muita proteína. Então, todas essas aminas biogênicas, elas vão competir com a DAO. E aí, assim, eu tenho várias coisas para a DAO digerir, porque o nome dela é diaminooxidase, então ela digere. Então, assim, se eu estou num processo de putrefação, desbiose de cólon, já com um estado avançado, não vale a pena comer alimentos ricos em histamina. Então, assim, esse vídeo é um vídeo que eu fiz um apanhadão aí. Por quê? Porque tem uma aula que é fechada sobre intolerância à histamina. Eu já vi que tem vários vídeos na internet falando sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu dei algumas dicas aqui de diagnóstico. Essa dica do Copromax é top. Você fazer um coprológico funcional, você vai ver a quantidade de histamina que você tem nas suas fezes. O normal, se eu não me engano, é de 400 a 600 por grama de fezes. Então, assim, ó, a quantidade é por grama de fezes. Então, pega uma grama de fezes e vê quanto tem histamina. É isso que eu tenho feito hoje de diagnóstico. Essa dica de ouro. Eu vou falar um pouco dos alimentos, né, ricos em histamina. Então, assim, é queijo, peixe e bebida alcoólica fermentada. Além de que frutas muito vermelhas, morango, tomate, abacate, vai estar ali no anexo, ok? Mas assim, os alimentos que têm mais problemas com a histamina são os que você vai tirar. Então assim, por exemplo, você come, abacate a vida toda, abacate tem muita histamina. Só que o abacate não te faz mal, não tira esse não. Não vai fazer isso. Você vai fazendo uma coisa, até no próprio PDF que eu vou falar, que eu vou disponibilizar para vocês, tem essas dicas de como começar. Então assim, você não vai tirando tudo não. Você vai tirando aqueles que você vê que te faz mal. E se você tirar, e se você reintroduzir, e aí depois você dá uma abusada num alimento que tem histamina, tá? Deu problema, deu palpitação, deu dor de cabeça, deu rinite, deu tudo quanto é tipo de sintoma, tá? Pegando vários órgãos, desde o sistema nervoso, com irritabilidade, até palpitação, e você tem história de arritmia cardíaca, ablação que não deu certo. Nossa, o que tem de gente que faz ablação de arritmia cardíaca, que tem intolerância à histamina, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a histamina. É um assunto que eu considero um assunto difícil de explicar por causa desses nomes complicados, DAO, HNMT, histidina, histamina, intoxicação escroproide, mas eu espero do meu coração que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse complexo sistema, que é o sistema de degradação da histamina no nosso corpo. Um abraço e até o próximo vídeo.